para o mar e de fronte de sua casa. Versículo 23. Depois reparou Benjamim e Azube de fronte da sua casa. Depois dele reparou Azarias, filho de Maazeias, filho de Ananias, junto à sua casa. Dele acima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de fronte de sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Ner, de fronte da sua casa. Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, opera pela palavra. Fala ao nosso coração. Ajuda-nos. Senhor, restaura em nome de Jesus. Assentados. O texto do livro de Neemias fala de uma grande obra. Ele fala de restauração. Foi a resposta de Deus: estou fazendo uma grande obra. Eu não posso falar agora. Nós podemos glorificar o Senhor, porque estamos vivendo os dias de Neemias. Deus está fazendo uma grande obra no nosso meio. E Deus está restaurando. E nessa manhã, o Senhor também está restaurando. Os versículos lidos trazem um ensino muito precioso da parte do Senhor. E mostra duas prioridades do Senhor. Duas prioridades. A obra tinha que ser feita. Os muros tinham que ser construídos, porque sem os muros, o templo e as casas ficavam expostas. Porque os inimigos iam poder vir, eles poderiam tomar o templo e queimar as casas como fora outrora. Então os muros, na verdade, iam proteger as casas. Aquela obra tinha que ser feita. Meus irmãos, a obra protege as nossas casas. Quando você está lá orando, trabalhando, jejuando, meditando, a obra é um muro de proteção para os nossos lares. E quando fazemos a obra, Deus guarda as nossas famílias. Sem a obra do Espírito, sem a igreja, sem a oração, sem o espiritual, a nossa casa fica exposta. Mas o texto aqui tem uma orientação muito preciosa para todos os diáconos que estão aqui, as esposas e nós, pastores, do cuidado do Senhor com a família, sem abrir mão da obra, mas também sem abrir mão da família. Era preciso reconstruir os muros. Tinha muitos muros. Havia muro na cidade inteira e muitas portas. A porta velha, porta das ovelhas, porta do monturo, porta das fontes, a porta de ouro, a porta oriental. Mas o Senhor teve um cuidado. Olha, ele vai orientando. Zadok vai construir um muro, mas perto da sua casa. Outra, vai construir um muro de frente à sua casa. Outra, você vai construir um muro, mas junto à sua casa. Ele foi feito uma escala aleatória. E alguém que morava perto da porta do monturo fosse construir um muro lá na porta velha. Toda a cidade ia ficar longe da família. Alguém que estava construindo o
faz a sua obra com poder. Então você vai fazer minha obra, mas perto da sua família. Não vai ser na porta do cultura, outro lá na porta. Não. Eu só queria que os seus servos que estavam fazendo a obra não ficassem distantes da família, mas junto, mais perto. A obra não veio para nos afastar da nossa família, não. Meus irmãos, e é possível você fazer a obra e estar com a sua família, é possível, porque são duas bênçãos que Deus colocou na sua vida. Há uma frase errada, que eu não sei se alguém usa, mas alguém no dia já usou. Primeira obra, depois a família. Isso não existe. Isso não existe. Primeira obra, depois a família. Não, porque a nossa família é parte da obra. Você não separa uma da outra. O pai não está brincando com o seu filho, você está fazendo a obra do Senhor. Porque ser bom pai é fazer a obra do Senhor. Quando você está saindo com a sua esposa, você está fazendo a obra com a esposa. A nossa família é uma parte da obra. Porque a igreja e a família são duas instituições que Deus criou. Igreja e família. Deus criou essas duas instituições. Olha, vai trabalhar, vai fazer a obra, vai construir o mundo. Não quer viver distante. E aí um conselho para os diabos. E para as células também cristãs que são muito ativas, né? Grupo de senhoras, grupo de louvor, professora, faz a obra, mas não se distancie da sua casa. Não deixe de brincar com seus filhos, de abraçar a sua esposa, de conversar em casa, porque isso o Senhor não quer. O Senhor não quer. E se alguém se afastou, nós cremos pela fé que hoje o Senhor está juntando, o Senhor está aproximando, pelo poder da sua palavra, pela operação do seu Espírito. Porque a coisa do casamento que o Senhor não faz. Quem faz é o quem faz. Tem a parte do casamento e a parte do Senhor, tem parte que é nossa. É interessante, aqui tem até mais para os jovens, mas até para orientar os jovens. Foi quando o primeiro casamento, que foi a Adão e Eva, a gente cria às vezes uma lembrança que o Senhor criou Eva, trouxe para Adão e disse: Adão, essa é sua esposa, você vai se casar com ela. Não foi assim. Quem disse isso foi para Adão, mas o Senhor ficou dele. E o Senhor criou a mulher da consciência de Adão e trouxe a mulher a Adão. E Adão disse: essa vai ser minha varona, carne minha carne, sangue. Ele que disse. O Senhor cria Eva da costela, colocou na frente dele. O Senhor faz isso, o Senhor cria, coloca na sua frente, mas aquela parte é de Adão. Por isso que nós pregamos todos para os jovens: essa vai ser a sua esposa. O Senhor coloca às vezes a jovem diante do outro, mas ele está decisão, ele tem que decidir: não, essa vai ser a minha esposa, porque eu amo. Então ali tinha uma parte que o Senhor não foi criar a mulher. O Senhor fez quase tudo, como disse aqui no pai de futebol, né? Botou a bola na barra do pé, o Senhor criou, agora ele disse: essa vai ser a mulher. Porque você sabe o seguinte: essa parte, a mulher tem que ouvir dele. Não sou eu que vou dizer para ela. Ele tem que dizer: não, eu quero casar com você. Você vai ser minha carne hoje. Tem coisa no casamento, tem casa no seu. Mas tem coisa que é o Adão que tem que dizer. Aquelas frases são ditas porque o Senhor não vai descer na eternidade e vai dar um presente à sua esposa, abraçar a sua esposa. O Senhor não vai descer na eternidade e vai no parque brincar com a sua filha. Essa parte é nossa. Mas quando nós fazemos muito pouco, o Senhor nos dá muito na sua presença. Isso é maravilhoso. Ele faz um pouco e o Senhor multiplica, e o Senhor abençoa. Você vê lá, as pessoas chegam lá, servem, casal, pensam, eles se amam, os filhos. Qual o segredo
filhos de vocês, até acho que o marido faz alguma coisa assim, né? A esposa, ele faz um pouco. É o Senhor que é o nosso segredo, é o Senhor que é a nossa bênção. Então, o que o Senhor queria aqui? Aquele que está fazendo a obra, não, mas perto da família. Fica perto. Não, mas ele não. Ele está trabalhando. Fica perto da sua esposa. Aí um conselho. Veja bem os filhos pequenos. Filho pequeno. Filho também maior. Cuidado às vezes. Porque às vezes você vira mãe. E deixa de ser esposa, você vira pai, você ser marido. Porque se volta demais com o filho. Às vezes os dois fazem isso. É uma bênção tão grande ter filho, né? Filho. Aí se volta. Então a vida, o filho, a menininha, o menino, o pai também. Só que eles. Tá? No casamento de pai e mãe, não, é marido e mulher. Não pode virar, você tem que ser mãe e esposa, tem que ser marido e tem que ser pai. Mas não deixa de ser marido, porque um dia o filho cresce, casa vai embora. Quando ele vai embora, tem um vazio em casa, porque um está tão distante do outro, está tanto tempo do convívio de marido e mulher, só pai e mãe, no sentido do dia a dia mesmo, da vida. E também tem até um índice, né, que depois do primeiro filho, há uma porcentagem, muitos casais se separam, vivem bem, depois do primeiro filho, depois do segundo filho, o índice é maior ainda. Mas conosco não é assim não. Porque até quando nós estamos assim, o Senhor vem e desperta, o Senhor vem e fala, vem o dom espiritual, vem a palavra, vem uma reunião como essa, e o Senhor restaura, e o Senhor renova. Então, cuidado, porque os filhos não é para distanciar marido e esposa. E isso não é bom nem para o filho. Não faz bem para a vida emocional dele, quando ele percebe que ele, para a mãe, isso é em primeiro lugar que o marido faz tudo. Porque a gente já percebe. A criança percebe todo para o pai, ele em primeiro lugar é a mãe tudo. Não pode. Primeiro a mãe, depois o filho. Primeiro o pai, não pode colocar. Porque isso quebra a ordem que Deus criou. Ele não é você de sua mãe. Então não vamos deixar também, não é só obra não. Aqui que vem para ser bênção. Distanciar o povo. Não. Junto. Fazendo a obra, visitando, pregando, dando aula às crianças, no louvor, mas perto da casa, vivendo aqueles momentos juntos. Às vezes vai viajar, é bom, até, não sei se pode ousar, até falar com os pastores, já pensando nisso, já vai viajar com a família, é um feriado, deixa viajar. Porque é uma bênção, está ali junto. Um está aqui incentivando, o diabo que viaja todo fim de semana, sobre a igreja, não avisa ninguém. Não estou incentivando isso não. Mas tem oportunidade, vai ter fim de semana, vai viajar, não prende não. Isso mesmo, viaja, vai com a sua família, família é uma bênção. E quando você vai, você volta mais renovado do que você foi. Porque família é algo que o Senhor nos deu e que é uma bênção na nossa vida. Agora, às vezes um casal, na presença do Senhor, passa por dificuldades, passa. E lembrando aquela promessa de Jesus, né? Isaías 42. E ele não apagará o pavio que está fumegando. Mas tem que lembrar que o pavio está fumegando já. Ele está apagando. A chama está se apagando. Aí tem aquele que o Senhor não apagará. Mas tem gente que apaga, né? Eu falando que apagar um pavio, era candeia que tinha paviozinho de linho. Ficava chama. Igual uma paravela. Às vezes você mora com os dois da salinha, vai lá, né? Vê o casamento, está fumegando, separa mesmo, lá ele mesmo. Manda para fora de casa. Esse aqui
vai apagar o pavio que está fumegando. Jesus não apagaria o pavio que está fumegando. Ele abre a candeia, ele enche de óleo e o fogo é renovado. E se algum casamento entrou aqui hoje fumegando, nós temos pela fé que até o final o fogo vai estar renovado. Jesus não manda ninguém na hora. Não, apaga não. É só minha candeia, o resto eu faço. Eu encho de azeite, eu encho de bênçãos, eu renovo. O Senhor é aquele que renova os casamentos. Irmã, não apaga o pavio. Já não apaga o pavio. Ora, o Senhor. Jesus não vai apagar esse pavio de hoje. Ele não vai confirmar sua separação hoje. Ele vai encher o coração de azeite, de graça, de amor pela sua família, e o fogo vai sair ardendo no seu coração. Quando eu estou fumegando, eu quero ficar brincando. Busca o Senhor. Busca o Senhor. O Senhor pode tudo. Não há obra, não tem jeito, ele não é impossível. Não, também espiritualmente, o Senhor renova. No Novo Testamento você tinha a lei da lepra da casa. A casa é a família. Seria a lei da lepra da casa. A lepra simboliza pecado. O que acontecia? Naqueles dias as casas eram feitas em pedras. E quando a nova família percebesse que na casa, que era uma pedra da casa, aparecia uma manchinha verde ou avermelhada, alguma manchinha estranha que podia ser lepra, eles tinham que procurar o sacerdote. Ele ia falar com o vizinho, com outro vizinho, não. A lei era isso. A lei da lepra da casa. Quando ele viu uma coisa assim suspeita, que podia ser lepra, ele tinha que procurar o sacerdote. Por que ele tinha que procurar o sacerdote? Porque se a lepra se espalhasse pela casa, qual era a lei de Israel? A casa tinha que ser derrubada. Que dizia pra gente, se estava numa pedra, foi para outra, a casa inteira manifestada. Tem que derrubar. O pecado derruba a família. O pecado destruiu a casa. Então tem uma manchinha. Procura o sacerdote. Jesus é o nosso sacerdote. Aí a pessoa fica com uma manchinha ali, a esposa via às vezes, ou o marido, ou os dois juntos, ia lá no tabernáculo do sacerdote. Apareceu a condição lá em casa, estou preocupado. Condição lembra. Bom, eu vou lá. Aí ele vinha visitar a casa. Apareceu, tem alguma coisa assim no celular? Se alguém falar que não tem pecado, essa palavra é mentiroso. Então, apareceu uma pessoa na sua casa, procura o sacerdote. Jesus é o nosso sacerdote. O sacerdote, eu estou preocupado. Apareceu a manchinha lá em casa. Ele está falando as coisas estranhas. O sacerdote vai ver se você está bem assim. Eu estou preocupado. O sacerdote vai visitar a sua casa. Jesus vai visitar a sua casa, vai curar, vai limpar, e o Senhor vai ser glorificado. Foi o que Jairo pediu. A filha morreu, Senhor, vem na minha casa. Ele falou assim, eu irei. E quem pedir aqui hoje, só fala assim, eu irei da sua casa. Sacerdote, eu estou preocupado, tem uma manchinha lá, tem umas coisas estranhas acontecendo. Não vai falar do vizinho, não. Amém? Não vai falar do pai da igreja, não. Está no sacerdote. Nós temos um sacerdote no céu. Mas sacerdote, se fosse a esposa que falou, se fosse o marido, se fosse o doido. Não. Eu vou lá na sua casa, meu irmão. Vou lá visitar. Foi o que ele falou com Jairo. Eu irei. E pela fé nós sabemos que o Senhor hoje ele está indo em todos os nossos lares. Quando ele chegava e era da pedra que tinha um problema, se era da pedra, ele falava, não, se quiser a pedra, ele mandava tirar aquela pedra. E determinava a ordem. A família saía, ninguém podia entrar na casa, a não ser o sacerdote.
O vizinho não podia entrar, o parente, a mamãe, o tio, ninguém entrava, era só ele. O lado está passando difícil, às vezes quer ficar entrando na casa dos outros, né? Aí quando tinha uma pedra, um problema, tem aquela manchinha, mandava tirar aquela pedra, para que as outras da casa não fossem contaminadas. Então, tira aquela pedra. E a casa era salva. Nessa manhã nós podemos ter parado um pouquinho e pensar o seguinte: cada um examine o homem a si mesmo. Será que tem alguma pedra para tirar? Não é a pedra da casa do vizinho, não. Gosta dela. Não é até a pedrinha que está em casa. Até a pedrinha. Mas você precisa renunciar. Quem não está fazendo bem a comunhão do lado, a sua comunhão, então tira, sabe por quê? Quem está falando é o seu sacerdote, é o Espírito, é a palavra, tira. É melhor tirar a pedra e daqui a pouco vai espalhar essa pedra a casa inteira. Coisas pequenas ficam grandes. Zacarias fala: quem é o homem que despreza, diga as coisas pequenas. Não despreza as coisas pequenas, elas ficam grandes. Tem uma pedra na sua casa? Sabe a vida? E sabe, às vezes, quando a gente começa a pensar, sabe, não está com a conclusão cheia às vezes? Então tinha que tirar aquela pedra e colocar uma nova. Colocar uma nova. Colocar uma nova. Sabe a conclusão que a gente chega às vezes? Essa pedra sou eu. A casa de Deus. Nós somos as pedras vivas do edifício de Deus. Às vezes você precisa virar pedra nova. Senhor, tira essa pedra. Por amor, Senhor, me renova. E muitas pedras novas o Senhor está colocando nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o teu carro de extremo, pastor, porque essa reunião foi 2 anos atrás, agora já espalhou para tudo. Já espalhou para tudo. Lá em casa não tem outra leva para toda a casa, aí não tinha mais jeito. Você me tirou para casa. Pastor, porque essa reunião foi anos. Até não tem mais jeito, já espalhou para tudo, a casa não tem mais nada, não tem amor, não tem nada. Sabe o que fazia? A família, o sacerdote, derrubava aquela casa e fazia a casa nova. E alguns senhores estão fazendo aqui hoje, alguns vários. Não tem mais jeito, você vai derrubar o que hoje e o Senhor vai dar a casa nova dentro do seu lar. Porque Ele pode fazer isso. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Deus que restaura. Vai ao sacerdote agora. Assim, meu Deus, meu Pai. Sacerdote, vem na minha casa. E está dizendo: eu já estou na sua casa agora. Eu já estou vindo pelo seu lado. Não tem jeito, então eu vou derrubar isso aí. E eu faço um casamento novo na sua vida, do seu marido. E o Senhor vai ser glorificado. E é interessante que eu entendi isso, que quando o Senhor mandou que cada um construísse um muro, faz a obra, mas junta a sua casa, faz a obra, mas pela sua casa. Tinha uma coisa muito importante: o que era? Que quem estava no muro construindo, para que lá ele podia ver a casa dele. E isso é maravilhoso. Ele também fazia a obra do Senhor, pegar aquelas pedras que construía, era só dar uma olhadinha, estava de frente à casa do filho. Está fazendo a obra, mas está de olho na família. Está em dia da fim de semana, como é que está minha esposa? Está fazendo visita, como é que está meu filho? Como é que está na escola? Como é que está meu lar? Como é que está no casamento? Como é que está meu marido? Faz a obra, mas não tira o olho da sua casa. Ele estava ali fazendo o muro, construindo, estava olhando, estava ali a criança brincando, estava ali no chão, a esposa no telhado lá secando trigo, estava
desgraçado no nosso lar. Nós somos cheios de defeitos. Só somos cheios de defeitos. Mas a nossa casa é um tesouro. Porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. É um tesouro da nossa casa. Então, está lá construindo o muro, está fazendo a obra, está visitando, está viajando. Mas, galerazinha, como é que está ele na escola? Como é que está minha esposa? Não foi a vez que eu saí só ele e ela. As crianças vão ficar hoje com convidar, né? Uma vovó, vou a um tesouro do nosso lar. No nosso lar nós temos a paz do Senhor. A paz do Senhor. Está pregando fala de paz. A palavra paz é hebraica, é shalom, né? Não sabe. E essa palavra do hebraico, ela tem três raízes, vamos dizer assim, três derivações, e uma delas, no hebraico, é a seguinte: é o resultado de se pagar dívidas. Paz é o resultado de se pagar dívidas. Shalom é quitar dívidas, porque é a verdade mesmo, né? Quando você paga uma dívida, dá uma paz, né? Glória a Jesus, né? E dívida tira a paz. Lógico, é que é espiritual. Porque Jesus pagou nossa dívida com seu sangue e por isso nós temos paz. Mas há um sentido também que a gente pode aplicar só as fontes superiores e as fontes inferiores. A fonte superior é essa, ele pagou nossa dívida. Tem uma condenação lá para os que estão em Jesus. Mas cuidado com dívida de prestação. Dívida tira a paz do casal. A casamento se acabar com a dívida. É melhor um pouco com o Senhor do que o muito sem paz. É melhor daquela geladeirazinha que no meio da noite faz assim. Você repara assim que é o arrebatamento da igreja, né? Porque aquela geladeira, aquela televisão, tem muito câncer, não tem paz para pagar, tem dinheiro para pagar. Shalom é, você está mostrando que tem paz. Com a falta de paz, está ligado a dívidas. Quem de dívida, para quê? Faz o que dá para fazer, porque nós já temos um tesouro na nossa casa, que é a presença do Senhor, que é a bênção do Senhor, que é a mão do Senhor, e o Senhor é a nossa paz. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, essa era uma das notícias que o Senhor queria. Estava lá, mas estava de olho. Como é que está lá? E ele não está bem, não. Vai no sacerdote. Ele é interessante que havia. Até você vê como Zacarias, isso, né? Existiu a escala dos sacerdotes. Então, no cada dia que você fosse lá, eles estavam lá. Tinha os cúpulos, né? A hora que você for, Jesus está te esperando para abençoar os lares. E um pouquinho sobre o amor dele nos levanta. Um pouquinho sobre o amor dele nos restaura. E um outro motivo interessante de construir um muro perto da casa. Primeiro falamos, não distanciar, está perto. O segundo é fazer a obra, mas olhando. E o terceiro é uma coisa boa, sabe por quê? O filho crescia vendo o pai fazendo a obra. Primeiro de frente. O filho estava ali brincando, olhava o pai fazendo a obra. O filho estava ali fazendo alguma coisa, olhava o pai fazendo a obra. E aquilo fica no coração do filho, que o filho quer ser igual ao pai. Aí o pai olha isso aqui, é o muro. O Senhor fez uma promessa que ele restaurar Israel, porque a profecia sobre Jerusalém é a cidade do Senhor, é a adoração. A Eva, olharam para o filho que cresce pelo pai trabalhando, visitando, quando crescer, ele vai fazer a obra do Senhor também. Toda a cena que Marta mais um filho, que vê os pais fazendo a obra, uma cena que Marta mais um filho, talvez, mandaram, sabe? E aquela cena que a criança entra no quarto às vezes, tamanho já adorando, comprida.
sabe? Muito orando, depois eu falo para ela. Isso faz tão bem com os filhos, né? Está crescendo, vendo a mãe fazendo a obra, orando. Às vezes a gente vê a mãe até chorando, a oração é tão real para a criança. Fica tão real, a mãe grita, falando, chorando. Ela não tem mais dúvidas que oração existe, que Deus ouve, que Deus responde. É o filho que chega em casa, dá o pai na mesa, dá a Bíblia aberta, dá o dicionário aberto, e se leva, ele cresce, meu pai dentro da palavra. Aquilo fica. Ele cresce ver a mãe alegria da mãe trabalhar com o Senhor, cresce ver a alegria que a mãe vem visitar, ver a alegria que os pais voltam na igreja, às vezes, ele está ficando. Ele precisa crescer. E o pai fazendo a obra, a mãe ser usada. E isso aqui, por os carros, né? Deixa, lógico que tem equilíbrio, né? Deixa que suas esposas são usadas. Às vezes nós, maridos, nem todos, a gente fica meio enciumado, porque pensamos que são usados pelo Senhor. Mas não é. Tem equilíbrio. Deixa ela trabalhar com o Senhor, fica por restrição. Quanto mais ela trabalhar com o Senhor, mais você vai ser abençoado, o seu lar vai ser abençoado. Tudo dentro dele. Tem uma coisa interessante aqui nesse assunto. Manoá e José. Duas reações totalmente opostas. Porque a esposa de Manoá e a esposa de José, Maria, as duas tiveram a mesma experiência, quase iguais. Parecidíssimas. Mas a reação dos dois foi diferente. Gabriel apareceu a Maria, grávida, com filho, era contado a José. O anjo, é o maravilhoso, apareceu a esposa de Manoá, você não tem um filho, você nasceu de Deus, os seus cabelos. Vou contar para Manoá. Tem duas mulheres assim, realmente consagradas, o anjo apareceu das duas. Ele está pensando no anjo. Mas olha que diferença a reação dos maridos. Olha que diferença de um que foi espiritual e que não foi. Maria falou para José, o coração dele, não, tudo bem, Maria, o coração dele não aceitou. Maria, o anjo Gabriel apareceu aqui, eu conversei com o anjo, o Espírito Santo está gerando, e José intentava deixá-la secretamente. Está ótimo. Ou não? Agora, olha a diferença de Manoá. Quando ela contou para ele, pode dar a palavra. Ele mostrou o seguinte: eu quero ter a mesma experiência. Assim, e ele instou com o Senhor para que o anjo voltasse, porque ele queria também estar com o anjo. Ele não vai ficar com inveja, não, eu também quero essa experiência. Não vai ficar implicando. Aí ele insistou. Interessante que o anjo apareceu de novo a ela. Ela estava no campo. E o anjo apareceu para ela no campo, aí, trabalhando. Aí ela falou assim: o anjo, espera um pouco, eu vou chamá-lo. Ela correu e chamou o lá, vem que está lá. Aí a segunda esposa, ela também tem que ser sábia. Tu levou o marido também. Espera um pouquinho que eu vou chamar. Quando ela veio, conversou com o anjo e teve a mesma experiência que ela teve. A mesma experiência que o tempo não teve. Não, às vezes a esposa está sendo usada. Está sendo usada. Às vezes existe um machismo em excesso. Né? No limite, no equilíbrio. Mas as esposas não vão falar aqui agora, não. Vamos errar. O Senhor deu uma palavra para José. Para José. Que o Senhor quer dar aqui para um irmão para aqui hoje. Tem um varão aqui. Que o Senhor quer dar uma palavra para ele. Então assim, José, não deixe Maria com a esposa, porque essa leva é gerada pelo Espírito Santo. José, não deixe Maria, a palavra para esse varão, não deixe sua esposa, não deixe sua esposa, porque o que está no seu lar foi gerado pelo Espírito Santo. Está difícil, mas o Senhor está libertando hoje.
casa, senta os dois, conversa, olha, é a palavra do Senhor para você, para esse companheiro. Não deixe valia a sua história. Não deixe. Sabe por que não deixa? Porque o Senhor vai renovar. Porque o Senhor vai restaurar. E o Senhor vai ser glorificado. Então aqui encerramos, concluindo que é possível ter os dois. Fazer a obra e estar perto da família. É possível. Porque hoje o Senhor multiplicou o número de pastores, o Senhor multiplicou o número de diáconos. Não faz a obra, era um pastor para 20 igrejas. Pastores que crescer, não viu os filhos crescerem. Mas o Senhor nos abençoou. O Senhor multiplicou os pastores, multiplicou os diáconos. Então hoje você pode fazer a obra, mas os seus olhos vão repousar sobre o seu lar. E o Senhor vai abençoar o seu lar. O Senhor vai renovar o seu lar. Se aqui é um casal que está precisando conversar com o sacerdote, os dois estão presentes neste vídeo. E nós podemos encerrar aqui agora assim, ajoelhados, pedindo misericórdia, pedindo renovo, e o Senhor vai renovar